Atenção, dentro de 5 segundos, mais uma produção da TVE Bahia. Boa noite. Ele é argentino, tem 57 anos, mora no Brasil há 31 e é publicitário, artista plástico e também um apaixonado pelo estudo e pesquisa dos objetos aéreos não identificados. Alberto Romero é presidente do GEPAS, Grupo de Pesquisas Aeroespaciais Zenit, coordenador regional da ANUB, Associação Nacional dos Ufólogos do Brasil, realizou a primeira exposição sobre discos voadores na América Latina. É consultor científico da revista UFO, correspondente da Quarta Dimensão e também palestrante em diversas escolas e universidades baianas. O Frente a Frente está começando com o publicitário e pesquisador em UFOs, Alberto Romero. Alberto Romero, uma boa noite. Boa noite, um prazer bem. ter você aqui, trazer um tema tão palpitante, né, para o Frente a Frente. O prazer é todo meu. Primeiro, por estar aqui com você. E segundo, por esta chance de poder explanar um pouco mais sobre um assunto tão polêmico e às vezes pouco conhecido de muitas pessoas. É verdade. No decorrer das entrevistas, a gente vai saber os motivos, né, que levam a tudo isso. Bem, Alberto, eu queria que você contasse pra gente primeiro, né, se você já viu algum disco voador e como é que foi essa primeira vez. Bom, vi uma porção de vezes. Agora, a primeira vez, devo confessar que foi um susto. Foi por acaso? Foi. Eu era garoto, morava no interior de Buenos Aires e estava saindo da cozinha, tomando, não me lembro se era um café que tinha feito minha mãe, ou um chá, não me lembro. E de repente eu vejo uma coisa quase de 1 metro de diâmetro, estimado, com a mesma coloração e o mesmo tipo de uma luz fluorescente, passar silenciosamente por sobre a minha cabeça. Mas você na hora identificou, era uma luz somente ou alguma coisa Era uma palpável? Luz, né? não tinha contornos nítidos, né? Muito flu em volta. Mas era uma luz e o voo dela era típico de uma aeronave, digamos. Não era nada comum. Passou pertinho da sua cabeça, então? Bom, desci pertinho, talvez seja um eufemismo, porque sem saber o tamanho de um objeto, né, e a distância em que ele se encontra, fica difícil. Né? Você vê uma luz, sim, uma luz enorme, passou. Agora, E qual foi a sua reação, Alberto? O que você imaginou que fosse? Parado, pasmo, né? Eu já tinha lido algumas coisas, já me interessava por esses assuntos, eu já vinha lendo as poucas notícias que apareciam nas revistas, nos jornais de Buenos Aires, e aquilo para mim foi a glória, né? Ter visto pela primeira vez um objeto desse. Dessa primeira vez não foi imaginação de jeito nenhum? Não, eu, parafraseando a propaganda, já que eu trabalho com propaganda, diria que o primeiro UFO a gente nunca esquece. Com certeza. A partir daí, quando foi que você começou a se interessar realmente pelo estudo, já que você é publicitário e artista plástico também? Sim, veja bem, são dois caminhos paralelos e que jamais se encontram, né? Porque eu já me interessava desde os 12, 13 anos, que eu peguei as primeiras notícias. Me lembro muito bem que uma das primeiras notícias que chegou na minha mão foi a queda de um disco voador em Roswell, no Novo México, que hoje em dia está sendo reavivado todo esse assunto através de filmes, de vídeo que têm surgido, livros que falam sobre esse aspecto. Na época se falava também de cadáveres de extraterrestres que teriam sido encontrados, mas depois disso um silêncio sepulcral sobre o assunto.
E eu comecei avidamente a cortar tudo quanto era notícia que saía publicada e guardar, colecionar, colar em pastas e tudo mais. E foram passando os anos e naquela época, claro, era meio esquisito falar de que se gostava de discos voadores, né? Era sinônimo de maluquice, né? Ainda hoje, algumas pessoas ainda não... Ficam com o pé atrás, né? Duvidam um pouquinho. Com certeza. Mas, felizmente, já diversas pessoas, diversos cientistas, diversos especialistas nas mais variadas áreas que se interessam pela pesquisa sobre os objetos, que demonstram de que é realmente uma coisa séria. Mas o que acontece é o seguinte, Alberto, existe a indignação, então, essa falta de realmente de credibilidade, né, que muitas vezes se atribui a todos esses fenômenos, porque as pessoas imaginam o seguinte, com os meios de comunicação que a gente tem, com a liberdade que a gente tem para poder expressar e noticiar tudo isso que acontece, como é que é possível que um evento como esse, bombástico na realidade, pode ser, já que se fala a respeito dele há tantos e tantos anos, né? Até hoje não foi de uma forma clara ou não saiu realmente essa notícia de uma forma de que toda a população viesse realmente a ter conhecimento. Por que isso ocorre? O primeiro item da história é que as Forças Armadas, principalmente nos Estados Unidos, isso é considerado segredo de Estado. Tanto que chegaram a ser veiculadas ordens destinadas aos membros das Forças Armadas nos Estados Unidos, a famosa JANAP 240, se não me falha a memória, que determinava que todo membro das Forças Armadas, piloto, soldado, quem quer que fosse, que falasse sobre esse assunto, que desse entrevistas sobre esse assunto, poderia ser punido com multa de até $10.000 e 2 anos de prisão. Por aí você vê que eles... Mas durante tantos anos, tanto tempo, se consegue manter tudo isso? E muito mais sério do que você imagina, Dani. Mas com que objetivo? Por quê? Bom, em primeiro lugar, eles justificam que muitas coisas são ocultas por medo ao pânico da população. Que a população não teria condições de se enterar de uma coisa dessa, se entrar em pânico, e muitas vezes citam até aquela famosa novela radiofônica de Orson Welles, né, A Guerra dos Mundos, que ele começou como se fosse uma notícia extra na rádio, dizendo que os marcianos estavam invadindo a Terra. E houve pânico. Pessoas que começaram a fugir da cidade em pânico, causando acidentes, pessoas que tinham ataques cardíacos. Então, essa é uma das armas que eles empunham para sonegar informações. E quais são as consequências disso, Alberto? São consequências negativas, positivas? Você acha que eles são cautelosos realmente, não abrir essa informação a toda a população? Esse ser cauteloso, eu acho que são demais. Porque, veja bem, eu acredito que uma verdade dosificada é muito menos perigosa do que uma ignorância total. Porque se você não sabe absolutamente nada sobre o assunto, e amanhã você abre a porta de sua casa e se encontra com um indivíduo de 1,20 m, cinza, com um disco voador parado no jardim, você vai ter um... Isso já aconteceu com alguém? Já, em diversas vezes. E como é que você sabe disso, né? Bom, nós mantemos correspondência com diversos grupos de pesquisa do mundo inteiro, né? Trocamos informações, relatórios, né? Porque, entre outras coisas, a pesquisa se realiza por analogia. Digamos, hoje acontece uma coisa aqui que tem determinadas características, que você não leu ainda em outro lugar. Bom, ou é falsa, ou ainda não foi estudado em outro lugar algo semelhante. Fica em stand-by, com passo de espera. Amanhã surgem 2, 3 relatórios da Argentina, do Peru, dos Estados Unidos, de casos similares. Então você tem como comparar. Bom, aconteceram os mesmos efeitos, as mesmas coisas. Então você já tem uma pauta de que aquilo segue uma mesma linha. Então já é algo que pode ser considerado autêntico. Mas para tomarmos, por exemplo, um caso regional,
nós sabemos que no ano passado, né, foi divulgado de que, por exemplo, estariam ocorrendo várias aparições na Chapada Diamantina e tal. E eu tive a oportunidade até de entrevistar algumas pessoas que me disseram o seguinte: as aparições na Chapada já se davam há muito tempo. E de repente a mídia, né, foi toda daí nesta região e começou realmente a divulgar. O que se sabe ao certo dessa região da Chapada Diamantina? Por que essas aparições nesse local? Veja bem, nós já tínhamos informações de há pelo menos 10 anos atrás de que aconteciam observações de luzes misteriosas. As pessoas que moram no local mesmo? Pessoas que moram no local, que muitas vezes a nível de conversa de vizinhos, de amigos. Ah, eu vi isto, eu vi aquilo. Mas às vezes essas coisas tomaram um volume maior e foram noticiadas, né? O que é que de mais surpreendente ocorreu nessa região? Bom, recentemente estive lá, passei uma semana viajando nessa região e tivemos a oportunidade de ver, além de, eu estive em duas oportunidades, primeiro com a equipe de um jornal de aqui e depois com a equipe da televisão. Pois é, eu tenho algumas fotografias que eu vou até mostrando aqui para poder ilustrar. Essa é a cidadezinha, né? É, Mucugê. Onde ocorre. Pedir para focalizar. É aqui que está aparecendo esses... nessa outros... região, vizinha Mucugê, em plena Chapada, né? Uhum. E o que na realidade mais surpreendeu? Quer dizer, além dessas aparições, comentários entre vizinhos e tal, de luzes, são de visualização aparições de discos? Diárias. Deve aparecer 4, 5, 6 luzes por noite, se vão movimentando. Essa fotografia que você está mostrando agora é um local, na fazenda Triângulo, propriedade do senhor Jacob Müller, onde houve uma aterrissagem. Quer dizer, essa região aqui mais escura está queimada? Exatamente. E não, ninguém sabe explicar curioso. Como é que foi. Sei. Você vê em volta dele que há um capim crescido, né? Ou seja, não atingiu aquele... Sim. E o detalhe é que estava muito seca essa região. Se fosse fogo, teria se alastrado tudo, né? Por todo o capinzal. E não atingido apenas uma área quase oval de 25 por 8 metros. Vocês não conseguiram localizar mais alguma coisa além desse não. E local acontece queimado? que várias testemunhas viram o objeto pousado em pleno dia nessa área. E como é que elas descreveram esse objeto? Primeiro descreveram como se fosse um caminhão-tanque, um caminhão desses de combustível. Quer dizer, com aquela dimensão, uma coisa muito grande? Cilíndrica, né? Flutuando a pouca distância do chão. Para isso, o proprietário da fazenda estava dentro de sua casa e se estranhou de ver a luminosidade do ambiente crescer de uma forma assustadora. Aí ele foi para a porta, isso eram 2h30, 20 para as 3 da tarde. Quando ele foi na porta, encontrou uma bola de 1,5 metro a 2 metros. Quer dizer que o próprio proprietário da fazenda viu o objeto? Não viu o que originou essa queimada. Sim. Mas viu um outro sobre a parte de estacionamento, onde que teria uns 2 metros de diâmetro. E olha, essa vou fazer região um parênteses para mostrar aí. Isso foi na região da Gruta de Brejões, em Morro de Chapéu. O que você observou aí na gruta? Olha o objeto esse. O outro que saiu disparado em outra direção. Deu para ver. E este, olha, desaparece Tem e volta. 2. Outro que atravessa por lá. Isso em pleno dia. São vários, então, passando, né? Isso em pleno dia. E ninguém conseguiu identificar o que seria? Não? Essas imagens, inclusive eu dou, como eu já citei aos pesquisadores, eu dou mais valor do que as obtidas durante a noite, que são mais espetaculares. Olha, isso é a peregrinação de pessoas que vão ao local. E as pessoas não têm medo, Alberto? Não. Olha, esse foi fantástico, esse objeto. Repare que ele parece estar girando, vibrando. É verdade. E algumas luzes ao redor, né? Sim, mas isso aí então é o que seria um disco voador mesmo. Exatamente. Agora, de noite você pode ver isso e as pessoas podem ponderar mil coisas a esse respeito, dizendo, não, vocês viram a luz de um carro na distância, né? Alguém que estava com a luz alta ligada.
Não, a gente testou exaustivamente isso. Com o pessoal da TV Bahia, posso citar o nome dele, especificamente, José Raimundo, que foi um parceiro de viagem fantástico. Quer dizer, é ir a Chapada e observar o disco voador, eles sempre estão aparecendo por lá? Sempre. Tem algum motivo especial para a escolha desses locais? Foi uma das questões levantadas por José Raimundo, e eu ponderei o seguinte: dá a impressão de que está havendo uma espécie de prospecção da área por parte deles, nas quais são utilizados discos ou naves e alguns chamados de sondas, que é justamente o que eu estava lhe falando quando fomos interrompidos quando interrompemos para mostrar essas imagens de Morro do Chapéu. Ele viu um objeto de uns 2 metros de diâmetro, flutuando a meio metro do chão, mas com uma luminosidade tão brutal que ele não conseguiu enxergar, teve que botar as mãos frente do rosto, porque sentiu a dor na vista, da tal intensidade da luz. Quando ele fechou os olhos, quando tornou a abrir, aliás, antes de abrir, ele descreveu uma coisa muito curiosa. Disse: eu senti uma vibração, disse, não do chão, o ar vibrou de uma maneira muito forte. Quando passou essa vibração, que eu abri os olhos, tinha desaparecido aquela bola que estava aí. E eu não vi mais nada em volta. Aí chegou um trabalhador de outro sítio, que estava de outra fazenda em frente da dele, para perguntar o que tinha sido aquilo que eles viram de lá. Tinha visto a bola, que ele se deu de cara com ela na porta da casa, mas não viu à direita o local onde estava o outro maior pousado. E nós chegamos à conclusão, através de diversas pesquisas, em N oportunidades, que muitas vezes esses objetos trabalham juntamente com chamadas sondas. O que seria essa sonda? Sondas são como veículos teledirigidos, às vezes de 30 centímetros a 1,5 metro de diâmetro, por aí, né? Seriam como, poderia fazer uma analogia, uma câmera de televisão automática que voa sozinha, teledirigida desde um outro aparelho. Então você está fazendo um levantamento de alguma coisa que interessa a eles. Mas por que justamente nessa região da Chapada? Quer dizer, não a Chapada especificamente. Quais são os locais, né, que os discos voadores preferem para visitar? Olha, eu não sei dizer quais especificamente, porque são vistos em todas partes. Onde é que eles mais têm aparecido? Desde os mares até nas cordilheiras, no sertão, Sei, mas por exemplo, Amazônia. tem alguma coisa em comum entre esses lugares? Por exemplo, locais não muito habitados, ou local onde não são muito iluminados, campos, alguma coisa assim? Possivelmente eles não tenham muito interesse em dar show para um grande número de pessoas, né? Um fato curioso, quando nós estávamos aí nessa região de Mucugê, em um morro chamado de Capabode, que tem um curral, daí o nome do morro, né? E apareceu uma dessas luzes grandes, que eu posso descrever como uma luz de mercúrio vista a uns 300 metros de distância, e uma luz pequenininha de junto. Aí é um carro na estrada? Não, é porque é um breu tamanho de noite, que você perde a noção de onde que fica o terreno, onde que está a estrada, onde que tem o morro. Você perde completamente, fica um preto chapado na sua frente. Aí, 2 minutos depois, vemos as luzes de um carro que passou, digamos, visto na distância, um palmo abaixo daquelas luzes que estavam no ar. Então, obviamente, aquela luz realmente teve uma... E esse suspensa. carro não fez nenhum relato de que teria visto alguma luz? Os ocupantes do carro depois conversaram conosco e tinham visto aquela luz. Agora, o detalhe curioso foi que acordamos em fazer um sinal para essa luz, para ver se havia algum tipo de resposta. E eu, com minha lanterna, apontei em direção da luz maior e pisquei 3 vezes seguidas, tornei a piscar outras 2 vezes, e na mesma hora a luz grande apagou. Alguns minutos depois surgiu novamente, mas já estava um pouco mais distante. Tornei a fazer os sinais com a lanterna, tornou a apagar. Outra que vimos em outra posição, também fiz a mesma coisa. Na hora de sinalizar com a lanterna, a luz grande apagava. Ou seja, não quis nenhum tipo de comunicação. Não estou nem aí, né? Uhum.
Ok, agora, essas pessoas que, como o senhor citou, vão em rumarias, né, para ver esses objetos, isso atrapalha essas pesquisas? Atrapalha e às vezes pode resultar perigoso. Perigoso nesse sentido, é um caminho difícil aí na serra, há muitos despenhadeiros, pessoas que de repente possam se assustar e saírem disparadas e acontecer um acidente. Agora, o senhor me relatou um caso que ocorreu justamente nesse local também, que foi de uma pessoa que subiu até o local mais alto, né, de um morro. É uma coisa muito curiosa esse caso. É um agricultor da região e garimpeiro também, que ele deu entrada no hospital um dia com escoriações generalizadas e a dona da pousada onde a gente estava, que por acaso é diretora do hospital, nos comentou o fato. Aí quisemos ter um contato com esse indivíduo, porque alguém falou de que tinha visto uma luz nesse morro, tá? Então fomos atrás dessa informação. Ele nos passou uma imagem de credibilidade muito grande, tanto a mim quanto ao próprio José Raimundo, que com toda a sua experiência, ele fez o cidadão repetir 200 vezes a história, né? Com esse pretexto, vamos gravar. Não ficou bem, vamos gravar novamente, repite. Se alguém está inventando uma história, acaba mudando palavras, acaba tropeçando aqui ou acolá. O que ele relatou? Ele não mexeu uma vírgula do relato dele. Ele tinha visto uma luz nos dias anteriores, o ponto mais alto. E ele foi corajoso e resolveu subir para ver o que era. E existe uma lenda que diz que onde aparecem essas luzes há ouro ou diamantes. Uhum. Então um dia de manhã cedo saiu, foi subir a serra até lá em cima. Quando a passar por um local que ele disse que era um local tranquilo, que já tinha passado diversas vezes por aí, disse que ele sentiu como se tivesse sido empurrado. E ele foi de cara para o abismo. Mas não morreu. Ele não sabe o que aconteceu, porque a partir daí ele apagou. Só que acordou 2 horas depois, na beira de uma estradinha a quase 1000 metros de distância do local. Realmente incrível, né? E houve alguns detalhes que foram que levaram a gente a suspeitar de que houvesse alguma coisa ligada à ufologia ou uma tentativa de rapto. O quê, por exemplo? Ou a concretização de um rapto. Por exemplo, ele acordou com uma sede brutal. Isso é comum nas pessoas que... Nas pessoas que têm estado a bordo contato de uma nave ou muito próximas, começam a ter um problema como de desidratação e a sentir uma sede fora do comum, capaz de beber, sem pestanejar, talvez 1,5 litro, 2 litros de água. E o desespero deste homem, porque como estava machucado, ele não conseguia se abaixar para beber água no riacho. Tá? Outro detalhe, até quando nós trouxemos ele aqui, quase um mês, exatamente um mês depois desse incidente, para fazer algumas radiografias no corpo dele, porque ainda estava com as mãos inchadas, né? E saber... Vocês fizeram algum tipo de regressão, hipnose nessa pessoa? Tentamos fazer hipnose regressiva, porque isso nos daria o panorama perfeito de tudo o que tinha acontecido. Só que não foi possível nem fazer o teste de pré-indução do indivíduo. Um teste que qualquer iniciante de hipnose consegue fazer, diz o indivíduo, está ficando leve, agora seu corpo está balançando para um lado, para o outro, né? Agora eu vou apoiar as mãos nas suas costas, quando eu retirar você vem para trás, você já deve ter visto inúmeras vezes isso. Não há pessoa que na hora que retirem as mãos de trás que não vá com tudo. Algumas mais, outras menos, mas ele não reagiu esse impulso, ele é absolutamente estático. O que vocês acreditam que aconteceu? E o professor que fez o teste de hipnose com ele, eu não... Permita-me que não cite o nome dele agora aqui, porque não sei até que ponto eu posso... Nem passou para minha cabeça de ligar para ele e perguntar isso. Mas, aliás, há pouco tempo saiu uma entrevista com ele na televisão, de modo que não há nenhum problema. O professor Carreiro. E ele disse o seguinte: este homem tem uma mente privilegiada, capaz de dominar até o hipnotizador
ou foi produzido um bloqueio tamanho que não se consegue penetrar, nem sequer chegar, digamos, no subconsciente dela. A gente fez tentativa até com 2 sensitivos, né? Também sob hipnose, para tentar penetrar o inconsciente desse indivíduo. É uma coisa curiosa, parece um show de magia, mas não é nada disso. A pessoa, o sensitivo sobre hipnose, junto dessa pessoa, segurando a mão dele, é capaz de, por exemplo, uma coisa banal. No seu caso, por exemplo, você está sendo regredida, vai lembrar da festa dos seus 15 anos. Mas você é uma pessoa introspectiva, você está vivenciando aquilo, mas não fala. Quer dizer, segurando a mão, a outra pessoa transmitiria... Aí o outro, segurando sua mão, vai dizer, ah, sim, a Dani está lembrando que ela estava com um vestido assim, assim, assim. E nem assim se conseguiu, Alberto? Não conseguiram chegar. Ok, e Alberto. o sensitivo dizendo para ele não permite que a gente penetre. É isso aí, fica a dúvida então, né? Fica a dúvida. A gente vai então agora para o intervalo e volta daqui a pouquinho com fotografias surpreendentes. Não perca. Céu e mar, mar e céu. A República Dominicana, o nascimento da América, um paraíso no circuito das ilhas do Caribe. As lembranças de Cristóvão Colombo, os segredos da cidade histórica de Santo Domingo e a luta para preservar um patrimônio universal contra a poluição. Na capital do merengue, os problemas econômicos, a ingenuidade da arte e o bom humor de um povo que vive do subemprego. A caverna discoteca, a briga entre o governo e os ecologistas. República Dominicana, edição especial do Repórter Eco. Opinião Nacional, de segunda a sexta, 20h30 da noite. Os principais fatos do dia, análises, debates, comentários, a política e a economia do país. Apresentação, Jorge Escosteg. Opinião Nacional, de segunda a sexta, 20h30 da noite. No Frente a Frente de hoje, nós estamos conversando com o ufólogo, artista plástico e também publicitário, Alberto Romero. Alberto, dando continuidade, né, aquele papo que a gente estava batendo no primeiro bloco, né, onde uma pessoa supostamente, né, teria sofrido realmente um acidente, depois se tentou realizar uma hipnose regressiva com essa pessoa e ela estava completamente bloqueada. Outras pessoas não tiveram nem capacidade de sobreviver. Na realidade, aconteceram alguns fatos, por exemplo, em São Paulo, onde se encontrou já cadáveres, né? Eu tenho aqui algumas fotografias, vocês vão ver daqui a pouquinho, né, que são realmente surpreendentes. Eu gostaria que você explicasse o que na realidade aconteceu. O que está acontecendo? O que esses indivíduos querem aqui? Que tipo de experiências andam fazendo com a gente? Realmente é preocupante. Eu te diria que começou essa história a respeito de mutilações, primeiro com animais. Isso há uns 20 anos atrás começou a haver mutilações de animais nos Estados Unidos, em circunstâncias misteriosas. É onde primeiro se teve notícia, pelo menos, dessa mutilação de animais, né? Extirpando a genitália, úveres, né? Aí você pode ver, são desenhos reproduzidos de fotografias, onde mostra a retirada do úvere de uma vaca, completo, com todos os vasos sanguíneos, os condutos de leite. O desenho mais embaixo seria uma ampliação desse primeiro corte, né?
e de uma forma totalmente asséptica. Não havia uma gota de sangue no local. Os predadores não atacaram esse cadáver. Por algum motivo especial, você encontrou alguma substância, por exemplo, nesses animais, tal que afastaria predadores? Nada, nada. Mas é uma constante nesses casos. E posso falar em constante por causa de que se calcula nestes anos que o número de animais mutilados que aparecem em todo o mundo estaria no limiar de 25 a 30 mil animais por ano. O senhor explica essa fotografia, quer dizer, esse desenho Esse aqui foi pra um gente? caso clássico, digamos, das mutilações animais, o cavalo Snip. O cavalo tinha desaparecido, vários dias depois a dona encontrou o cadáver nessas condições, como se tivesse sido cortada a carne do pescoço do animal e deixado limpos os ossos do pescoço dele e a cabeça. Os predadores também não encostavam nesse tempo? Nada. Nem sangue também havia no local? Também nada. O resto da carcaça estava intacto. Decidiram deixá-lo porque não sabiam o que era. Mais de 15 dias depois, vindo a dona com uma amiga que era jornalista, pela região encontraram o cadáver do animal exatamente nas mesmas condições. Aí que foi levantado a suspeita de que algo estranho estava acontecendo. Foi chamado um veterinário da região, levaram o cadáver do cavalo e na hora da autópsia, a surpresa maior. Dentro da carcaça do animal não existia uma única víscera. Mas por onde é que essas vísceras saíram? Ninguém sabe. Sumiram. Se for encontrar uma palavra para definir isso, seria sumiram. Simplesmente. Agora, essa revista que eu acabei de mostrar, a revista UFO, né? Ela é uma revista mensal? É mensal, editada em Mato Grosso do Sul. É a única revista neste momento No acho Brasil, que em todo né? o Brasil que fala sobre os discos voadores. Quer dizer, de o uma que está forma ocorrendo séria, no objetiva. momento, os relatos do que ocorreu nas outras partes do mundo, né? Exatamente, muito completo. Tudo isso. Bem, as fotografias também que eu tenho aqui em mãos, né? São, assim, surpreendentes e, além disso, elas pouco nunca chocantes, foram né? chocantes, né? E não foram ainda mostradas na televisão, a não ser aqui na TV Educativa, em uma oportunidade. E elas com certeza se referem ao episódio que ocorreu em São Paulo, né? Exato. Gostaria que o senhor explicasse o que encontraram primeiro lá. Tudo aconteceu em 88. Foi encontrado o cadáver de um indivíduo, sexo masculino, com 40 e poucos anos presumíveis, em condições trágicas. Quer né? dizer, o rosto ali está sem a pele, não é isso? Com toda a parte do rosto descarnada, faltando língua, faltando olhos. Você pode ver no bíceps ou na altura da axila um buraco, furo circular, furo, né? nas duas axilas tem a mesma coisa. Mais embaixo você vai ver a mesma em outra das fotografias. Por esses buracos foi retirado o material, o tecido muscular do indivíduo. E o que é pior, quando o indivíduo ainda estava vivo. Mas como é que você sabe disso? Através da autópsia? Por causa do sangramento. Se ele estivesse morto, não teria sangrado. Você vê em alguns desses ferimentos que houve Aqui, por aí exemplo, faltando parte da orelha. é o mesmo indivíduo. Deu mesmo. Isso ocorreu no interior? Isso foi a uma gente tá foto do vendo... levantamento cadavérico dele. Sei, isso ocorreu no local, a gente está vendo, parece... Isso foi na represa de Guarapiranga, Uhum. em São Paulo. Mas são fotos terríveis Não. mesmo, né? Aí vemos que através de um corte realizado por trás, foi retirado o ânus e o reto do indivíduo. Fotografias que inclusive mostramos a um cirurgião e que ele ficou abismado porque não há condições de se fazer hoje, com as condições que nós temos, cirurgias desse tipo. Aqui essa foto mostra com mais detalhes, né? O rosto. A parte do rosto, né? Que parece queimado, mas não é queimadura. É uma coisa muito estranha.
E o... Parece queimado, realmente. parece. Mas não foi queimadura, não. Como que não se quisesse identificar, né? A tentativa de não identificar. Você vê que, inclusive, junto dos outros ferimentos, existiam umas manchas meio cinzentas, né? E aqui, não sei se dá para ver bem, o indivíduo, quando foi encontrado, só vestia uma cueca de cor azul. E você pode ver, se me permite, aqui, a depressão de todo o abdômen do sujeito. Isso porque as vísceras foram retiradas também? Um furo de 3 centímetros de diâmetro, na altura do umbigo, foram retirados todos os órgãos internos. Mas como Um é possível? estômago que Quer mede dizer, apenas 40 por 50, mais ou menos. por um furo de 3 centímetros. Um fígado que é mais ou menos sólido, bem mais sólido, digamos, que o estômago. Todas essas vísceras saíram por esses buracos. O que os cirurgiões disseram? E o que a gente ficou abismado, ou melhor dizendo, seriamente preocupado, é que esses ferimentos, que em princípio se pensou em algum ato de violência entre marginais, ou coisa que o valha, né? Demonstrariam um sadismo elevado à enésima potência. E uma técnica, Né? Agora, ainda não superada por nossos cirurgiões. nem pelos delírios dos piores torturadores nazistas, nem de tempos mais modernos, né? E Quer o dizer, que preocupou foi a semelhança Exatamente o que eu ia falar. incrível existente entre as mutilações de animais e as mutilações desses cadáveres. Mas essa foi a primeira vez, por exemplo, que se mutilou um ser humano desta forma? Não sabemos se foi a primeira vez. Pelo Mas menos foi a são as primeira vez fotografias, encontrada. são as primeiras fotografias que puderam chegar ao alcance dos pesquisadores de pelo menos 8 casos acontecidos em São Paulo. Mas como é que se sabe que pelo menos 8 casos aconteceram? Por Reverendo? causa das informações que essas outras pessoas estão levantando lá. E como é que os Você sabe que ufólogos muitas vezes- chegaram, né, até... E isso foi através de um médico amigo de uma pesquisadora, Encarnação Zapata, que foi a que levantou esse caso, que mostrou as fotografias a ela. E como ela conhecia exatamente os problemas das mutilações de animais, foi quando ela tomou aquele impacto com essas fotos, que quis ir mais a fundo. Aí contactaram com um juiz que tinha participado do inquérito, o promotor, etc., e conseguiram levantar toda a informação. Nesse documento... Quer dizer, então, que os outros casos foram escondidos, ou então se ignorava a causa e ficou por isso mesmo. E vou te dizer mais uma coisa. Temos suspeita de que aqui na Bahia aconteceu um caso similar há 4 anos atrás. Mas por quê? Né? Não, como é que Saiu vocês- noticiado, notícia de polícia, normal, né? Um cidadão desconhecido, ou melhor dizendo, um cidadão que um rapaz, aliás, que era considerado, creio que pivete ou marginal na cidade onde morava, apareceu cheio desses furos pequeninos, sem os olhos, sem a língua, sem os órgãos internos. Tá? Os médicos que fizeram a autópsia, o levantamento cadavérico, ficaram abismados porque, apesar de terem visto dezenas de mortes de pessoas, nunca viram um cadáver nessas condições. E quando eu tentei chegar para tomar mais informações, encontrei uma barreira muito forte colocada no meio, e até um certo capitão da polícia disse num tom que eu entendi perfeitamente o recado, né? Qual é o seu real interesse no cadáver desse marginalzinho? Porque até aí era o autor ignorado, né? Olha, A partir dali poderia haver um suspeito. pois é. E eu não estava afim Com certeza. de jogar minhas fichas nessa aposta, né? Agora, qual seria a real intenção? Quer dizer, quais outros relatos que se tem a respeito disso? Há muitos a esse respeito. Inclusive nos Estados Unidos, houve declarações de alguns soldados durante a guerra no Camboja que teriam
surpreendido um grupo de extraterrestres fazendo um verdadeiro açougue entre os mortos de uma batalha, mutilando, retirando órgãos, enfim, uma coisa terrível. E parece que eles até ignoraram os soldados que estavam espantados vendo o que eles estavam fazendo, né? Depois que fizeram, se embrenharam no mato e sumiram. Né? Esses relatos, igual que de um outro sargento nos Estados Unidos, sumiu durante vários dias e quando encontraram já foi o cadáver dele mutilado e sem explicações. Algumas dessas informações chegaram por causa da lei da liberdade de imprensa nos Estados Unidos, que permitiram acesso a alguns documentos, mas nunca aos nomes das testemunhas nem aos locais exatos onde aconteceram esses fatos. Mas será que só existe, por exemplo, esse lado, né? Quer dizer, assim, tão macabro na realidade, tão perverso? Existe alguma coisa boa em relação aos discos voadores? Existem, graças a Deus existem muitos casos. O que, por desses, exemplo? Né? Eu não me lembro agora exatamente quem é. Foi até um artista global que teve, já uns 10, 15 anos atrás, ou talvez mais, um problema de câncer ou de leucemia, algo disso, estava desahuciada, inclusive. E uma vez ela viu 2 ou 3 desses indivíduos, baixinhos, brancos, de grandes olhos, pretos, junto da cama dela e tal. E de repente, de uma forma que só poderíamos dizer milagre, a doença dela desapareceu. Eu não quero citar nomes porque realmente não me lembro, minha memória falha nesse aspecto. Houve outro caso também, que foi a pedido dos familiares da pessoa, foram mantidos em sigilo, de um grande industrial que teria casa em Petrópolis. A filha deles estava com um câncer no duodeno, em estado terminal, e um dia pousou um objeto nos jardins dessa casa. Todas as pessoas ficaram como que em estado assim de suspensão, ficaram todos parados, eles entraram, examinaram a garota, fizeram como uma espécie de raio-x e ainda mandaram o pai dela tomar nota de uns tipos de remédio que teria que ele comprar depois. Resultado, os médicos ficaram abismados porque o câncer tinha desaparecido. Pois é. Então temos também o lado positivo dessas coisas. Agora, eles fariam isso por quê? Seria a mesma coisa que nós humanos fazemos com animais, por exemplo, levamos para o laboratório e tal, quer dizer, não seria só sadismo, mas sim um laboratório mesmo? Pois é, eu acredito que seja isso. Evidentemente que o avanço tecnológico não significa avanço no sentido moral ou ético, pelo menos o que nós chamamos de ética, né? Moral. Talvez o deles seja completamente diferente. Mas eu costumo dizer o seguinte: se você às vezes não sabe a fundo o que a pessoa que convive com você está pensando, né? O caso de um homem, de uma mulher que o cônjuge de repente desaparece e vai embora com outra pessoa. Diz, poxa, eu nunca imaginei que ele fizesse isso. Sinal de que você não conhecia tanto a essa pessoa. Então, se alguém que é parente nosso, ou que é um cônjuge, ou que é a mãe, ou que é o pai de alguém, faz isso e você não conhecia ele a fundo, como nós podemos imaginar de conhecer o que indivíduos que vêm, quem sabe de que profundeza do universo podem pensar? É verdade. A gente vai então agora para o intervalo e na volta vocês vão ficar vendo uma fotografia de um suposto humanoide, né? Aqui para vocês. E também vai saber o que é abdução, esse rapto que esses humanoides podem estar fazendo de humanos. Daqui a pouquinho. O plantão do Jornal da História informa. E atenção,
Por toda a Europa, pessoas estão mortas ou agonizantes. A morte também devasta pequenas e grandes cidades do norte da África. As vítimas estão sendo evitadas por pessoas que temem ser contaminadas. 14 anos após a primeira epidemia, a peste negra voltou e muitos acreditam que desta vez o mundo não sobreviverá. Maiores informações no Jornal da História, domingo, 9 da noite. David Attenborough e sua equipe, numa fantástica e perigosa viagem, captando a vida nos diferentes ecossistemas. The Living Planet, florestas tropicais, zonas glaciais, oceanos. Cortando a superfície terrestre, uma minuciosa investigação mostra as relações entre os seres vivos e o ambiente em que vivem. The Living Planet, sábado, 3 da tarde. De segunda a sábado, seu encontro com a informação. Jornal das 7, o noticiário completo dos principais fatos do dia em nosso estado. Jornal das 7, a Bahia em notícias. Segunda a sábado, 15 para as 7 da noite. Frente a frente de hoje, nós estamos conversando com o ufólogo Alberto Romero. Alberto, queria que você falasse pra gente o que são essas abduções, esses raptos, como é que eles acontecem, né, quais os casos que nós temos aqui. Bom, isso seria longo demais. Outro frente a frente, né? Outros. Outros. Bem, mas em resumo. Em resumo seria o seguinte, é quando uma pessoa é levada a bordo de uma dessas naves, contra sua própria vontade, e realizado lá exames tipo médicos, exames ginecológicos, tudo que diga principalmente respeito à sexualidade do indivíduo. Reprodução. A reprodução. Mas por que isso? Quer dizer, como é que vocês conseguem, na realidade, esses relatos? Bom, esses casos começaram a aparecer através de pessoas que começaram a ter sonhos repetitivos, perturbadores, que descreviam seres de cabeça muito grande, com olhos enormes, pretos, e que parecia que estavam examinando eles, né? E pessoas que tiveram, ou que tinham acesso, digamos, pelo menos econômico, para procurar seus analistas, e o que parecia ser mais uma das tantas loucuras que assolam a humanidade, se revelou sendo uma coisa muito mais séria. Começaram a aparecer dezenas, centenas e milhares de casos de mulheres e homens que tinham sido sequestrados e devolvidos depois, sem que tivessem nenhuma lembrança do que tinha acontecido com eles, a não ser aqueles sonhos que começaram a perturbá-los. Feito essa regressão, uma hipnose regressiva, se chegou a descobrir coisas no mínimo preocupantes. Ou seja, mulheres que são raptadas desde que têm 4 ou 5 anos de idade, diversas vezes durante o decorrer de sua vida, acompanhado todo o período fértil delas, eventualmente retirado óvulos, às vezes fecundados com material dos alienígenas, e uma vez que começa o processo de gravidez, 4 meses depois, novamente raptado e retirado aquele feto. Quer dizer, mulheres que se submeteram a exame de gravidez, deu positivo e tal, e de repente desaparecem. Não está mais grávida. Então, essa foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos e que vários relatos idênticos. Inúmeros, vou te dizer mais. Se chegou através de uma pesquisa feita através do MIT, do Instituto de Massachusetts, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, se fez uma pesquisa excluindo as crianças, as pessoas do Alasca e do Havaí, ou seja, só apenas no território americano, e se chegou à conclusão de que pelo menos 3.700.000 pessoas já tinham sido sequestradas diversas vezes. É no mínimo preocupante.
Mas tem pessoas que lembram sem precisar de hipnose regressiva, por exemplo? Algumas conseguem lembrar. E acho de que quando não há um auxílio profissional junto delas, pode ser perigoso. Porque o fato em si é traumático. Não apenas para uma mulher que de repente se vê submetida a todo tipo de exames. Eles preferem as mulheres? Aparentemente sim. Há muitos casos de homens que são levados diversas vezes, que extraem material seminal deles, né? E das mulheres que são levados os óvulos e às vezes os fetos, né? E isso é uma situação traumática para qualquer pessoa. Agora, o que a NASA... Quer dizer, eles não dizem nada. Olha, a NASA é talvez um organismo do terceiro ou quarto escalão na pesquisa dos discos voadores lá. Existe um grupo que foi criado através do famoso acidente de Roswell, que não foi um, foram vários acidentes que aconteceram na década de 40, principalmente em 47, onde houve resgate de tripulantes vivos e mortos. Esse aí é apenas uma reprodução feita em cera, né, de um dos cadáveres recolhidos no acidente de Roswell. Mas não parece filme de ficção, não? A roupa prateada, tudo isso? É, tem alguma conotação. E será que os filmes de ficção foram baseados em alguma coisa real? Aí fica a dúvida também, né? Bom, esse é um dos indivíduos que foram autopsiados, inclusive. O que se encontrou nessas autópsias? Bom, um deles tinha todas as características de um vegetal. Ou seja, seus líquidos vitais eram verdes, aparentemente processado através da clorofila. Dois corações que aparentemente propiciavam um bombeamento muito mais rápido do sangue, chamemos assim, entre aspas, né, que circulava em um sistema complexo de irrigação de todo o corpo. Não existia... Mas foram capturados vivos? Dois deles, pelo que sabemos, foram capturados com vida. Mas como é que se pôde fazer Mais de esse 20 e resgate, tantos né? cadáveres. O que aconteceu? Um acidente com a nave? Houve vários casos. De acidente? O mais badalado, digamos assim, foi a de Roswell, em 2 de julho de 47, né? Onde, inclusive, tem um filme de vídeo chamado Roswell, que narra as peripécias de um major americano que foi forçado a guardar secreto durante 30 anos. Como é que essas notícias escaparam? Bom, muitas delas, graças a militares americanos, que poderíamos sintetizar a coisa dizendo que ficaram enjoados de ter que guardar secretos desse tipo para o povo. E começaram a soltar aqui, a soltar lá uma informação, outra, aos próprios indivíduos dos órgãos de segurança, que às vezes saíram desses órgãos de segurança, e talvez como forma de vingança ou sei lá, alguma dessas motivações, que decidem contar as poucas coisas que eles sabem. Então se vão formando as peças daquele enorme quebra-cabeças, né? Sei, mas eu interrompi o senhor. O senhor estava dizendo que nessa autópsia foi encontrada, quer dizer, um indivíduo, cabeça grande, olhos grandes e tal, que tinha um fluido dentro não correspondente ao sangue, né? Com 2 corações e o que mais? E o outro? Bom, o outro com todas as características de um feto humano artificialmente desenvolvido. Ou seja, já estava adulto, né? Bom, tinha 1,12 m de altura. Não era Ou seja, feto que mais. Já não seria feto, mas tinha todas as características de um feto. A conformação, a cabeça enorme, Ah, certo. né? Os membros finos. Agora o tamanho... Com evidência de ter sofrido operação agrandando a cavidade ocular. Operações também no cérebro. O coração dele era perfeitamente vertical no corpo e com as 2 câmeras perfeitamente divididas.
inclusive com uma veia que ligava o sangue arterial de uma forma diferente, como está em um corpo normal nosso, e os pulmões como sacos totalmente murchos, sem utilidade, que não foi possível estabelecer que tipo de alimentação teriam e se viveriam ou não. E eles pelo menos para viveram ou nossos não? conceitos. Eles estavam vivos? Não, esses estavam mortos. Mortos. Os vegetais foram os que conseguiram sobreviver. Sobreviveram quanto tempo? Um deles 5 anos, ao que consta, e outros 7. Mas como? Como hóspedes do governo americano. E foi necessário recorrer aos serviços de um professor que creio que foi prêmio Nobel em botânica, que foi quem cuidou deles enquanto estavam vivos. Mas eles são o quê? Eles são superiores? Quais são os relatos em relação a isso? Superiores tecnologicamente devem ser, porque nós nunca conseguimos ir lá, né? Nós mais chegamos à Lua, pelo menos oficialmente. Só chegamos até a Lua, né? Esse pelo menos oficialmente quer dizer o quê? Podem estar encobrindo da gente outras pesquisas. Também. Missões secretas que... O senhor acredita que elas existam? Eu vou te dizer mais. Existe um grupo chamado Majestic 12, que de início era composto por 12 cientistas, 12 figuras relevantes dos Estados Unidos, do qual muitos segredos decorrentes desses acidentes de Roswell, nem sequer o presidente americano tinha acesso. Veja você, até que ponto chegava o sigilo, com carta branca para fazer e desfazer onde bem entendessem. E vou te citar apenas 2 dos cabeças desse grupo Majestic. Um era o senhor Nelson Rockefeller. O outro era o senhor Henry Kissinger. São coisas... E há indícios de que ha havido operações secretas de altíssimo nível e às vezes sujeitos como o secretário da Defesa americano, James Forrestal, naquela época, que era partidário de se informar ao público do que estava acontecendo, lutou para que isso acontecesse, de repente se suicidou. Ok, a gente tem aqui mais uma fotografia que eu gostaria de mostrar, nada surpreendente, são humanos mesmo, mas eu gostaria que o senhor tenha ela com muito carinho e citasse pra gente quem são essas pessoas e tal, a importância delas também. Bom, à esquerda da fotografia está o professor Joseph Allen Hynek, considerado o Papa da Ufologia, desaparecido alguns anos atrás. Desaparecido? Não, morto. Ah, ok. Aí a gente já está pensando que é uma abdução, né? E o do meio é o Dr. Richard Haynes, que é do Corpo de Pesquisadores e Psicólogos da NASA. Eu tive o prazer de conviver com eles durante o primeiro Congresso Internacional de Ufologia que se realizou em Brasília, em 79. Pois é, o senhor fez também aqui uma primeira exposição da América Latina a respeito de disco voadores, né? Foi no foyer do Teatro Castro Alves, em 75. Constava de quê? São fotografias? Bom, livros? nessa época tínhamos muitas fotografias, desenhos da tipologia dos tripulantes, descrições que tinham sido feitas através de alguns relatores. Essas descrições são sempre parecidas? A base deles é humanoide. Só 2 casos que mostravam indivíduos como sendo cíclopes. Um que houve em Belo Horizonte, foi visto, e outro na Argentina. Né? Formas amorfas foram pouquíssimas no decorrer de todos estes anos de ufologia. E mostramos, na época, um pedaço de um tronco de uma árvore que foi calcinada em Dias Dávila, carbonizada de dentro para fora. Essa pedra que o senhor trouxe aqui para a gente para mostrar... Também formou parte dessa exposição, era de Dias Dávila. E aí eu posso demonstrar o seguinte. Era um conjunto de pedras que estavam até soldadas entre si. Imagina o calor que sofreram. Sim, mas um conjunto de pedras soldadas, que curiosidade poderia ter isso? O senhor pode acompanhar. O local onde houve aterrissagem. Então eu queria mostrar o seguinte, se me permite. Aqui da parte interna desta pedra... Deixa que eu mostro aqui agora, para essa câmera.
podemos ver que houve um calor tamanho que originou um derretimento da matéria, que se vê que escorreu. E por que vocês tiveram contato a esse local onde essas pedras estavam Que foi onde soldadas? houve uma aterrissagem aqui em Dias Dávila em janeiro de 73. Vocês encontraram nesse local essas pedras assim, por algum motivo em especial? Várias outras, né? Por algum motivo? Nós fomos chamados pela... Houve dois... Não, eles teriam soldado essas pedras por algum motivo? Talvez a radiação emitida pelas naves. Uma radiação muito forte, porque o curioso é que estavam essas pedras como que soldadas, ou seja, há um teor de ferro muito grande, e para que aconteça essa solda deve ter havido uma pressão e um calor fantásticos. Agora, o detalhe é que a vegetação não tinha sido queimada. Somente as pedras. Somente as pedras. E em outro local tinha uma árvore que tinha sido queimada de dentro para fora. A semelhança dos capins que a gente encontrou agora na Chapada Diamantina. Você puxava o caule, estava amarelado por fora, seco, e por dentro completamente carbonizado. Que eu descrevi isso como sendo um efeito micro-ondas. O micro-ondas cozinha de dentro para fora. O senhor falou dessas pedras e eu lembrei de Stonehenge, na Inglaterra, né? Uhum. Ali também se presume que teria sido uma... Não, Stonehenge era como um observatório astronômico. Uhum. Que tem uma época incalculada, talvez na faixa de 4 ou 5 mil anos atrás. Ali não teria sido formado, então, por... Foi uma construção artificial. Artificial. Sim. Ok. Então, Alberto, a gente está encerrando esse programa. Eu gostaria apenas que você deixasse aqui uma forma de entrar em contato com vocês, né? Bom, alguém sério, um contato sério, né? Vai deixar o quê? Uma caixa postal? A caixa postal do GEPAS, de número 2113. O GEPAS é o quê? Grupo de Pesquisas Aeroespaciais Zenit. O primeiro grupo fundado na Bahia, em janeiro de 72. Né? Então, com muito prazer, os que tiveram interesse, já no decorrer desse mês estaremos com sede própria, de forma que vai haver um lugar onde a gente possa se reunir para conversar e eu poder fornecer, como fiz em outras oportunidades, dar cursos para pesquisa de campo. Ok, então a caixa postal qual 2113, Agência Rio Vermelho. E o CEP? 40 210 970. A gente agradece demais, Alberto, por essa entrevista, agradeço a você, né? Nós gostaríamos de ter muito mais tempo para saber todas essas novidades a respeito desses objetos. Para mim foi um prazer enorme ser entrevistado, uma honra ser entrevistado por você. Imagina. Muito obrigada, então, por essa apresentação. Espero que o senhor volte mais vezes com mais novidades, então. Bem, a gente está encerrando aqui o Frente a Frente de hoje. Nós voltamos na próxima semana, na terça-feira, às 10h30 da noite. Até lá.